Olá, meus queridos do sexto ano. Demorei, mas estou aqui. Pensando bem, nós estamos ainda na semana 5, então tá tranquilo. Mas nós vamos então hoje fazer a correção dessa semana. Então nós estamos dentro do prazo, tá? Parabéns para quem sempre quer aí tá adiantando, mas infelizmente a gente trabalha muito na nossa função. Então a gente às vezes, igual eu mesmo, planejei muito dar conta de semana 5 e 6 mais rapidamente para vocês. Porém, eu não consigo, não adianta, eu não consigo colocar essas matérias adiantadas aqui. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce. Mas então, vamos lá? Hoje nós vamos fazer a correção da semana 5 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e quem está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, queridos? A semana 5 de vocês trouxe o seguinte tema: aspectos culturais da Roma Antiga. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, do que o PET trouxe para vocês sobre a Roma Antiga. Eu destaquei alguns trechinhos aqui que eu achei mais importante, né? Então a primeira coisa que eu destaquei aqui foi a questão da cultura romana. Essa cultura romana teve um papel importante na sociedade, na formação da identidade de vários povos europeus e das colônias desses países na América Latina. Pois a língua espanhola, a língua portuguesa são misturas do latim, que era uma língua falada em Roma. Hoje em dia, o latim é considerado uma língua morta, porque nenhum país utiliza o latim como uma linguagem oficial. Por exemplo, no Brasil nós temos a nossa linguagem oficial é o português. No Paraguai, eles falam o espanhol e também falam o guarani. Enfim, nenhum país utiliza mais o latim, mas antigamente teve época em que eles usavam o latim, os padres, eles faziam as missas todas rezadas em latim. Quer dizer que a população toda entendia? Não, não entendia. Tanto que depois da Reforma Protestante com Martim Lutero, eles passaram até publicar a Bíblia na linguagem que a pessoa falava. Por exemplo, o alemão, publicar a Bíblia em alemão e não em latim, que era para que as pessoas tivessem mais acesso à palavra de Deus. E aí, gente, na questão da linguagem, nós temos várias palavras semelhantes. Nós temos aí na língua espanhola, em português, no francês também, o italiano, tudo são línguas derivadas do latim. O latim formou essas línguas todas aí desses países. Há muitas semelhanças entre algumas palavras, ok? A mitologia romana, ela também foi herdada aí da cultura grega. Por quê? Porque os gregos eram politeístas e tinham vários deuses para cada um exercer aí a função na vida das pessoas. Na mitologia romana tinha também. Porém, os deuses mudavam de nome. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Júpiter é o senhor dos deuses, que para os gregos é Zeus. Marte é o senhor da guerra, que para os gregos é Ares. Vênus é a deusa do amor e da beleza e que para os gregos é Afrodite. Então mudou só o nome, mas a função que esses deuses tinham era a mesma. E aí eu até destaquei o trecho aqui que fala: reparem que os nomes dos deuses romanos também são nomes de planetas. Isso se deve à homenagem que os cientistas fizeram à cultura romana ao descobrirem estes planetas. Nós tivemos aqui também outra influência dos gregos na arte romana. Foi a escultura dos corpos perfeitos, né? Eles faziam esculturas daqueles corpos fortes, viris, bem bonita. A beleza era muito valorizada pelos romanos. A arquitetura romana também era a mesma, prédios construídos em colunas cilíndricas e a utilização da proporção áurea. Mas os romanos também desenvolveram aí em suas construções os arcos. Esses arcos permitiam uma sustentação maior e uma entrada de claridade maior. Eles desenvolveram uma forma de ir colocando os tijolinhos aí, as pedras, de forma que ao chegar lá no meinho, uma segurava aquela coluna toda assim, e aí formavam esses arcos. E os arcos ficaram muito famosos, inclusive aí nos aquedutos, né, onde eles faziam para poder estar transportando água para vários lugares da cidade. Aí eles iam direto da fonte e esses arcos, né, diminuía inclusive material na construção, que ao invés de fazer um muro inteiro, né, toda a pavimentação que tinha que fazer, eles faziam ali os arcos para diminuir aí. Um exemplo disso aqui é o Coliseu, como vocês podem ver, tem arcos
por todo o Coliseu. Este Coliseu aqui, inclusive, gente, era o local onde havia muitas lutas de gladiadores, né? Era um local reservado para espetáculos para entreter o público. Inclusive fala ali que existiam galerias dentro do Coliseu, onde eles enchiam de águas, colocavam barcos ali dentro para simular batalhas navais ou até mesmo lutas de gladiadores com animais, gladiador contra gladiador, enfim, era um local de entretenimento do povo romano. E mais aqui abaixo fala sobre a religião romana, que era a questão deles serem politeístas, né? Adoravam a vários deuses, porém, com o passar do tempo, houve aí o surgimento do cristianismo, né? O nascimento de Jesus Cristo, as pregações de Jesus e a adesão popular. Porque no politeísmo, o imperador ele era considerado um deus. E no cristianismo, não. Era uma religião que abraçava a população e colocava todos eles como pessoas iguais, capazes, né? Que abraçava o sofrimento da população. E aí a religião, por mais que os cristãos fossem perseguidos, maltratados, eles eram jogados ali dentro daquelas arenas para lutar ali nas lutas de gladiadores, e tudo acontecia com os cristãos, essa religião foi só aumentando, foi só crescendo, né? E aí, com o passar dos anos, vendo aí o crescimento da religião, o imperador Constantino aí se converteu ao cristianismo e anos mais tarde o imperador Teodósio declarou aí o cristianismo a religião oficial do império. E aqui mais abaixo fala um pouquinho sobre a literatura romana, que fala aqui sobre a questão do caso de Virgílio, que escreveu Eneida que conta aí o surgimento de Roma, entre outros que contribuíram muito para a filosofia romana. Vamos seguindo aqui então para as atividades? Atividade número 1. A política do pão e circo, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar seu apoio. Esta frase tem origem na sátira versus humorista e poeta romano Juvenal. E no seu contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e divertimento. Sobre a política do pão e circo, responde. Letra A. O que era essa política? Em Roma, pão e trigo eram fornecidos gratuitamente à população e haviam espetáculos públicos em arenas, os gladiadores, para entretê-los, fazendo com que não ficassem revoltados com seu desemprego e os demais problemas sociais. Então, a política do pão e circo era basicamente o quê? Entreter o povo e fornecer a eles migalhas de alimentos para que eles ficassem felizes e esquecessem dos seus problemas. Isso aí automaticamente fazia com que eles não se metessem na política de Roma. Letra B. Qual tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo no Império Romano? Aí eu coloquei lutas de gladiadores, corridas de bigas e encenação de batalhas. Essas corridas de biga, eu vou colocar uma imagem para vocês, era um estádio, né? Que eles construíam, que tinha uma capacidade assim, de até 150 mil pessoas, e eles corriam de cavalo em volta desse circo, né, que é o circo romano. Não é aquele circo que a gente conhece hoje, que tem lá o palhaço, a lona e tudo mais, não. Era chamado de circo romano, porém era o local onde ocorria aí essas corridas de bigas, né? Tinha um centro ali, onde os cavaleiros corriam, e a meta era derrubar o outro cavaleiro, aquele que chegasse primeiro, ele era o vencedor. Vou colocar uma imagem aí para vocês. Isso aí mostra muito nos filmes de que retrata aí esse período da história romana. Letra C. Hoje em dia, há interesse do povo sobre assuntos políticos? Em alguns casos, sim. Porém, há pouca participação da população nas questões políticas. Isso aí é uma questão pessoal, né, gente? Mas, se você olhar ao seu redor, você vai perceber que na sua família poucas pessoas se envolvem com as questões políticas, seja da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Muitas pessoas também não querem nem saber, deixa para lá e deixa rolar o que está acontecendo. Mas é importante que nós nos conscientizamos sobre utilizar a nossa voz nas questões políticas
para que nós possamos buscar os nossos direitos que são amparados pela Constituição. Letra D. Há, hoje em dia, alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? Eu coloquei que sim, principalmente em relação a escândalos ou fake news publicadas para distrair a população. Às vezes está acontecendo um evento muito importante na política e eles começam a soltar alguma fake news ou algum escândalo para que a população foque naquilo ali e esqueça daquilo que está acontecendo, que realmente é importante, que merece atenção. Número 2. A civilização ocidental possui vários traços e influências da cultura romana. Escreva 2 dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Então, gente, eu coloquei a língua, a engenharia e o direito romano. Todas essas coisas são utilizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? A linguagem, a gente herdou aí algumas palavras do latim, né? O latim romano aí é que originou a nossa língua portuguesa. A engenharia romana, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um aqueduto que foram usadas lá para transportar água. Era o que levava água para o centro da população do Rio de Janeiro. Vou deixar uma imagem para vocês verem. E o direito romano. A própria palavra justiça é originada aí do direito romano. Por muito tempo, os romanos seguiam aí os costumes do dia a dia, mas depois começaram a criar leis, e essas leis é de suma importância para o convívio em sociedade, para o convívio entre as pessoas. 3. Leia o texto. Em 27 de fevereiro de 380, outro imperador romano chamado Teodósio adotou o cristianismo niceno como a religião oficial do império. A partir de então, a única religião permitida dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Essa nova situação faz com que a nova religião, que antes era perseguida, a perseguir quem não a seguisse. A história do cristianismo neste período está ligada à história do Império Romano. Explique o motivo do cristianismo passar de perseguida para a religião oficial do Império Romano. E eu coloquei o seguinte: devido ao crescimento da religião, o imperador resolveu usá-la politicamente para fortalecer seu próprio poder, como forma de controlar a população e obter mais poder e prestígio. Beleza? Então ele viu que não havia como ele lutar contra a população e que por mais que perseguia os cristãos, mais a religião crescia. Então ele passou a usar isso a seu favor politicamente, né? Assim ele conseguia mais prestígio e acabou aí transformando o cristianismo em uma religião oficial. Então é isso, meus queridos. Nós chegamos ao fim da semana 5. Eu espero você na semana 6. Tenha um pouquinho de paciência. Semana que vem eu volto aqui para colocar a semana 6 para vocês, que será a última semana desse PET, né? Depois vocês vão ter aí as atividades do PET complementar feita com o seu professor de história. E no caso, vocês, meus queridos alunos, me aguarde que a atividade do PET complementar tá mara, viu? Então tá bom, beijo no coração, até a próxima.